E o Vasco, aos pouquinhos, comendo nas beiradas, está escapando do rebaixamento para a segunda divisão em 2024, tá? E, por que não, sonhando com a Sul-Americana. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Foi no sufoco, mas o Vasco venceu o rebaixado América Mineiro em um roteiro de tirar o fôlego. Veguete abriu o placar no início da partida e Mastriani empatou logo depois. No fim do jogo, Payet foi o herói e marcou um golaço de falta nos acréscimos, dando a vitória à equipe carioca, que abriu vantagem de 3 pontos para o Z4. Com a vitória, o Vasco chegou aos 40 pontos e abriu 3 de vantagens para o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento, que tem um jogo a menos. A equipe de Ramon Dias pulou para a 15ª posição e ultrapassou o Bahia, que empatou com o Atlético Paranaense na Fonte Nova. O América Mineiro, rebaixado desde a última rodada, segue na lanterna do campeonato sem vencer há 13 rodadas. O Vasco volta a campo somente no dia 22 de novembro às 19 horas, quando enfrenta o Cruzeiro no Mineirão em um duelo direto na luta contra o rebaixamento. O América Mineiro enfrenta o Flamengo no dia 26 em Belo Horizonte, às 18h30. E vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro nas últimas colocações, tá? Vocês podem ver aí que o Vasco está na 15ª colocação com 40 pontos, né? E o Bahia com 38 e o Cruzeiro com 37. Desses 3 times, quem, no meu ver, está levando desvantagem realmente é o Bahia, tá? Apesar do Bahia estar fora da zona de rebaixamento e o Cruzeiro dentro, mas o Cruzeiro tem 2 jogos ainda para cumprir, não é? Ou seja, o Bahia está com 34 jogos já e o Cruzeiro 32. Se o Cruzeiro, por acaso, olha só, gente, veja bem, se o Cruzeiro, por acaso, vencer um desses 2 jogos e o Bahia perder os próximos 2 jogos, porque se você não sabe, o Bahia vai jogar contra Corinthians, São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro, tá? São os próximos jogos do Bahia. Eu não lembro aqui a ordem, mas esses são os próximos jogos do Bahia, tá? O Atlético Mineiro lutando por uma vaga na Libertadores. Nesse momento, o Atlético Mineiro está na pré-Libertadores, mas está lutando aí por uma vaga dentro do G4. Depois você tem o São Paulo, que já está na Libertadores no próximo ano, porque foi campeão da Copa do Brasil, mas não vai terminar o campeonato em uma colocação desonrosa. Vai querer ganhar para terminar o máximo possível lá na frente. E o Corinthians, que vem numa crescente, né? Corinthians, que muitos diziam que podia ser rebaixado, mas vem no acrescente e vai querer vencer o Bahia, seja lá ou cá, não importa. Não, contra o Corinthians é na Neoquímica Arena, o próximo jogo, na Neoquímica Arena. Então o Corinthians vai querer vencer o Bahia dentro da Neoquímica Arena para poder chegar mais perto, quem sabe, de uma pré-Libertadores, né? O campeonato está em aberto para muitos clubes, cada um com seus objetivos. Então, realmente a situação do Bahia não está boa. E sendo assim, você vê o Vasco na 15ª colocação com 40 pontos, o Santos está em cima, né? Na 14ª com 42. Então sim, o Vasco pode sonhar com a Sul-Americana, por que não, né? E também levando em consideração de que o Vasco tem um jogo a menos que o Santos, né? E que o Internacional e que o Fortaleza, tá? Fortaleza tem 43 pontos, Internacional 43, Santos 42 e Vasco 40. Então sim, o Vasco pode sonhar, né? Depois o Bahia com 38 e aí vem a zona de rebaixamento. O Cruzeiro com 37, Goiás 35, Coritiba e América Mineiro. Eu sinceramente acho que o Goiás já foi, viu, gente? Acho muito difícil o Goiás também escapar do rebaixamento, porque Coritiba e América Mineiro já era, né? Mas futebol a gente nunca sabe, né? Vai que o Goiás vence as próximas 4 partidas, que eu acho difícil, escapa do rebaixamento. Mas Coritiba e América já foi, né? Cara, se eu fosse hoje dizer os candidatos a cair, eu diria que o Vasco se salva, tá? O Vasco vai se salvar do rebaixamento, muito possivelmente, cara. Vão cair Bahia ou Cruzeiro, ou Goiás, junto com o Coritiba e o América Mineiro. Gente, complicado, né? Pro Vasco é bom se salvar mesmo, porque gastou um dinheirão, gastou mais de 100 milhões de reais em contratações, e é bom se salvar mesmo, porque seria realmente algo impressionante. Não só Vasco, como Bahia, né? Voltarem para a segunda divisão. Olha que interessante, gente. Cruzeiro, campeão da segunda divisão do ano passado. Bahia, eu acho que ficou em terceiro, alguma coisa assim. O Vasco em quarto, algo assim. Porque o G4, o ano passado, foi Cruzeiro, Cruzeiro, Grêmio. Aí teve Bahia e Vasco. Enfim, não lembro quem ficou em terceiro e quarto. E este ano, um ano depois de subir, Bahia, Cruzeiro e Vasco brigando
para não cair, exatamente 3 times que se transformaram em SAF, que tiveram investimentos, principalmente Bahia e Vasco, e que vieram da segunda divisão, né, cara? Que coisa impressionante. Só mesmo o Grêmio tá fazendo uma campanha de time grande, né? Tá brigando lá em cima pelo G4, depois de voltar da segunda divisão. Ei, galera. O Grêmio que deveria ter sido campeão da segunda divisão no passado. Vacilou o Grêmio, hein? Mas, paciência. Deixa aqui teu comentário. O Vasco vai cair ou vai se salvar? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, rapaziada.